Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Wesley Laro, professor de língua portuguesa, e esta é a nossa aula da unidade 2. Nesta aula, nós vamos abordar 3 tópicos, são 3 temas que estão presentes na nossa unidade. O primeiro deles diz respeito à estrutura e às características de um poema. O segundo tema é o uso de pontuação, como vírgula, ponto final e ponto de interrogação. E o último diz respeito à estrutura e característica de um gênero textual, que é o gênero narrativo. Comecemos, então, pela estrutura e a importância de um poema. Todo mundo, em algum momento, já se deparou com um poema, fez uma leitura dele. E certamente todo mundo já se sentiu tocado, ou emocionado, ou ainda contente, alegre, ou mesmo triste por causa de um texto literário como esse, que é o texto em forma de poema. Então, afinal, para que serve um poema? Um poema nada mais é do que uma forma de expressão artística e literária que faz com que o autor possa expressar a sua emoção e assim se conectar com o receptor, com o leitor. A gente pode dizer que poemas têm sim uma serventia, que é conectar a pessoa que lê e que escreve a sentimentos que são humanos. Então, todo sentimento é respaldado em uma emoção humana, seja ela qual for. Nós podemos ver também que todo poema tem uma estrutura que é muito básica, tá? E nada mais característica do poema do que uma estrutura baseada em versos, que são as linhas de um poema. Cada linha escrita de um poema é um verso. E cada conjunto de versos a gente chama de estrofe. Tá? E também um outro elemento, né, de um poema é a linguagem poética, né? Pode ser o belo, pode ser com o uso de figuras de linguagem, pode ser uso de comparações, enfim. Cada autor faz e escreve poema à sua maneira. Então, é justamente por isso que cada poema vai tocar alguém de forma diferente. As características que podemos dizer de um poema são, então, uso de versos e estrofes, rimas que nem sempre são obrigatórias. Geralmente as pessoas pensam que rimas estão presentes em todos os poemas e isso não é verdade. Nós precisamos entender que o poema ele pode ser escrito da maneira como o autor quiser. O uso de uma linguagem figurativa, há também sempre a expressão de emoções que são humanas e, sobretudo, há em um texto do tipo poema, liberdade criativa do autor. Isto é, o autor escreve o que e como escrever. Nós podemos observar aqui, então, um poema de Manuel Bandeira que diz assim: a primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos do que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. A terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Ora, o que nós temos aqui então nada mais é do que a expressão de alguém que se relaciona, que se entende com esse ser da história que é Teresa. Né? E vocês podem observar aqui que cada linha desse poema constitui um verso e cada conjunto de versos, né, desse poema a gente vai chamar de estrofe. Tá? Aqui nós temos o nosso segundo tópico, o nosso segundo tema, que é o uso da pontuação como vírgula, ponto final e ponto de interrogação. Tá? Então a gente precisa entender que a pontuação é um elemento crucial na escrita, porque é justamente ela que vai dar ritmo e clareza nas mensagens. Então a correta utilização desses sinais de pontuação faz com que seja possível organizar as ideias e evitar ambiguidades, o que torna a leitura mais fluida e compreensível.
Imagine então se nós não falássemos com pausa, se nós não refletíssemos, parássemos para transmitir nossa mensagem. O que seria? Será que seria possível transmitir mensagem com clareza ou alguma coisa se perderia no meio do caminho? Ora, vejamos aqui, por exemplo, essas frases. Ana, Pedro e Lucas foram à escola. Eles estudaram matemática, português e ciências, depois voltaram para casa, descansaram e jantaram. Ora, nós não temos uma pausa. Inclusive, nós precisamos corrigir alguns erros aqui. Pense aí, o que é que há de errado nessas frases? Primeiro, vamos lá. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. Toda frase deve ter um ponto ao seu término. Pode ser ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. Nesse caso, as frases demandam ponto final. É uma afirmação. E um outro elemento é que a vírgula serve para intercalar ideias, para enumerar, para pausar. Ana Pedro. Ana Pedro não é o nome de uma pessoa. Nós temos aqui 3 pessoas. Ana, Pedro e Lucas foram à escola. Ponto final. Então, entre o nome dessas pessoas deve haver vírgula. Entre Ana, vírgula, Pedro e Lucas foram à escola. O E serve para dar essa ligação, então não é necessário acrescentar vírgula. Aqui, utilizamos a vírgula para enumerar as disciplinas, né? Para dar uma pausa entre elas. Eles, com letra maiúscula, iniciando com letra maiúscula, estudaram matemática, vírgula, português e ciências, ponto final. Depois, vírgula, após, né, que é depois de uma conjunção, voltaram para casa, vírgula, fizeram uma outra coisa, descansaram e jantaram, ponto final. Então nós podemos ver que todo o sinal de pontuação faz diferença sim em um texto, em uma frase, na transmissão de uma ideia. E por último, nós temos aqui a estrutura de um texto narrativo. Um texto narrativo nada mais é do que um texto com uma sequência de ideias, com começo, meio e fim. Todo texto narrativo, para ter clareza, precisa ter um começo, um meio e o fim. E é justamente por isso que em um texto narrativo, nós teremos sempre alguns elementos, como, por exemplo, a introdução, onde são apresentados os personagens e o cenário onde a história acontece. É o momento que o leitor vai conhecer, vai se envolver. O segundo elemento é o conflito, que são os problemas que os personagens enfrentam para gerar tensão na narrativa. O terceiro elemento é o clímax, isso é o ponto alto da história onde a ação atinge seu ápice. E por último, a conclusão, que é o momento onde o texto vai se fechar e aquele conflito que foi iniciado, né, inicialmente, vai se desenvolver, vai se resolver. Tá? Os personagens vão se encontrar, a situação vai ter um final, tá? Que pode ser feliz, pode ser triste, independentemente. Sempre vai haver um final. Pessoal, essa então foi a nossa aula. Espero que ela possa complementar o material acessado e vejo vocês na nossa próxima unidade. Até mais!